Você já imaginou qual é o seu maior medo? Neste quiz, vamos explorar e avaliar diferentes tipos de medos que você já sentiu ou ainda sente. Preparados? Mas antes, já deixa o like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Número 1. Você tem medo de baratas? Você fica apavorado? Com medo? Nervoso? Medinho? Ou você fica de boa? Número 2. E medo de se perder, você tem? Conta pra mim como se sente. Número 3. Você tem medo de tomar injeção? Me conta nos comentários como se sente. Não vale mentir. Número 4. Você sente medo de aranhas? Não sei vocês, mas eu tenho pavor. Número 5. E de altura? Você sente medo? Não sei vocês, mas eu fico com medo. Número 6. Você fica de boa no escuro? Ou você tem medo? Número 7. E medo de palhaços? Você tem? Não sei vocês, mas eu fico de boa. Número 8. Você tem medo de tempestades? Me conta nos comentários como se sente. Pergunta bônus. Você tem mais medo de barata ou mais medo de aranha? Comente sua resposta nos comentários. Número 9. Você sente medo de falar em público? Você fica apavorado? Com medo? Nervoso? Medinho? Ou você fica de boa? Número 10. E de fantasmas? Você sente medo? Conta pra mim como se sente. Número 11. Você tem medo de cobras? Não vale mentir. Número 12. Você fica de boa no cemitério? Ou você tem medo? Número 13. Você tem medo de montanha-russa? Me conta nos comentários como se sente. Número 14. Você sente medo de filmes de terror? Conta pra mim como se sente. Número 15. E de ir ao dentista? Você sente medo? Não vale mentir. Número 16. Você tem medo de sapo? Você fica apavorado? Com medo? Nervoso? Medinho? Ou você fica de boa? Pergunta bônus. Você tem mais medo de palhaço ou mais medo de fantasma? Comente sua resposta nos comentários. Número 17. E medo de histórias assustadoras, você tem? Não sei vocês, mas eu fico de boa. Número 18. Você tem medo de voar de avião? Me conta nos comentários como se sente. Número 19. Como você se sente em lugares apertados? Não sei vocês, mas eu fico com medo. Número 20. E de tubarões? Você sente medo? Número 21. Você tem medo de ir ao hospital? Você fica apavorado? Com medo? Nervoso? Medinho? Ou você fica de boa? Número 22. E medo de ser roubado, você tem? Conta pra mim como se sente. Número 23. Você tem medo de dormir no escuro? Me conta nos comentários como se sente. Número 24. Você sente medo de ratos? Não sei vocês, mas eu tenho pavor. Pergunta bônus. Você tem mais medo de ir ao dentista ou de ser roubado? Comente sua resposta nos comentários. Número 25. E de multidões? Você sente medo? Número 26. Você tem medo de ficar sozinho? Não vale mentir. Número 27. E medo de cachorro grande, você tem?
Não sei vocês, mas eu fico com medo. Número 28. Você tem medo de acidentes? Me conta nos comentários como se sente. Número 29. Você sente medo de florestas? Você fica apavorado? Com medo? Nervoso? Medinho? Ou você fica de boa? Número 30. E de ficar doente? Você sente medo? Número 31. Você tem medo de ficar preso no elevador? Conta pra mim como se sente. Número 32. E medo de falhar, você tem? Número 33. Você tem medo de ter pesadelos? Me conta nos comentários como se sente. Número 34. Você sente medo de ser julgado? Número 35. E de fazer cirurgia? Você sente medo? Número 36. Você tem medo de ficar sem celular? Não sei vocês, mas eu tenho pavor. Número 37. E medo de viajar de navio, você tem? Número 38. Você tem medo de pegar piolho? Me conta nos comentários como se sente. Não vale mentir. Número 39. Como você se sente em lugares abandonados? Número 40. E de atravessar pontes? Você sente medo? Conta pra mim como se sente. Número 41. Você tem medo de ficar sem internet? Não sei vocês, mas eu fico com medo. Número 42. E medo de sangue, você tem? Você fica apavorado? Com medo? Nervoso? Medinho? Ou você fica de boa? Número 43. Você tem medo de insetos? Me conta nos comentários como se sente. Número 44. Você sente medo de enchentes? Conta pra mim como se sente. Pergunta bônus. Você tem mais medo de ficar sem celular ou de ficar sem internet? Comente sua resposta nos comentários. Número 45. E de andar sozinho à noite? Você sente medo? Número 46. Você tem medo de bonecos ventrílocos? Conta pra mim como se sente. Número 47. E medo de tomar decisões, você tem? Número 48. Você tem medo de ser preso? Me conta nos comentários como se sente. Número 49. Você sente medo de envelhecer? Você fica apavorado? Com medo? Nervoso? Medinho? Ou você fica de boa? Número 50. E para finalizar, você tem medo de morrer? Me conta como se sente nos comentários. E aí, como foram suas avaliações? Deixe nos comentários. Comente também qual é o seu maior medo. Se gostou, veja esses outros desafios. Obrigado por participar e até o próximo vídeo.